Capítulo 4. Como somos imprevisíveis. Eu, que decidira manter-me fora de todo e qualquer contato social e agradecia aos céus o fato de ter finalmente encontrado um local remoto e isolado onde tal contato seria impraticável, eu, pobre náufrago, depois de ter travado até o anoitecer uma luta contra o desânimo e a solidão, via-me finalmente a recuperar as minhas forças. E sob o pretexto de obter informações acerca do estado da propriedade, pedi à senhorita Jean, quando esta me trouxe a ceia, que se sentasse e me fizesse companhia. Senhora Jean, a senhora já vive aqui há algum tempo, não é verdade? Comecei. Há 16 anos, segundo me disse? 18, meu senhor. Vim para cá quando a minha antiga patroa se casou, para servi-la, e quando ela morreu, fiquei como governanta do patrão. Compreendo. Houve uma pausa. Temi que ela não fosse a faladora que eu esperava e preferisse falar dos seus próprios assuntos, o que não me interessaria tanto. Ah, como as coisas mudaram desde então. De fato, comentei. Já deve ter assistido a muitas mudanças, não é verdade? Sim, senhor. E desgraças também, acrescentou. O melhor é encaminhar a conversa para a família do meu senhorio. Pensei com os meus botões. Sem dúvida, um bom tema para começar. E há também aquela jovem viúva. Gostaria muito de saber a sua história. Foi com este intuito que perguntei à senhora Dean por que motivo tinha Heathcliff trocado a Granja dos Tordos por uma situação e uma residência tão inferiores. Será que o Sr. Heathcliff não é suficientemente rico para manter esta propriedade? Questionei. Rico, meu senhor, respondeu ela. Tem rios de dinheiro. Ninguém sabe ao certo quanto, e parece que a fortuna aumenta de ano em ano. O seu dinheiro é mais do que suficiente para morar numa casa até melhor do que esta, mas ele é um grande unha de fome. Sabia que ele tencionava mudar-se para a Granja dos Tordos, mas assim que ouviu dizer que havia um bom inquilino que queria alugá-la, não perdeu a oportunidade de meter mais uns cobres no bolso. É estranho como pode haver pessoas tão gananciosas, sobretudo estando sozinhas no mundo. Ele tinha um filho, não tinha? Tinha, mas morreu. E aquela jovem, a senhora Heathcliff? É a viúva, suponho? É sim. E de onde veio ela? Essa garota é a filha do meu falecido patrão. O seu nome de solteira é Catherine Linton. Fui sua ama, coitadinha. Quem me dera que o Sr. Heathcliff se mudasse para cá, para podermos ficar juntas outra vez. Porém, pensando melhor, logo vi que não podia ser o fantasma de Catherine que me visitara. Então continuei. O nome do meu antecessor era Linton? Sim, senhor. E afinal, quem é essa tal Earnshaw? O Harrington Earnshaw que vive com o Sr. Heathcliff? São parentes? Não, Harrington é sobrinho da falecida Sra. Linton. Primo da jovem senhora, se bem entendo? Sim, e o marido também era primo dela. Um pelo lado da mãe, o outro pelo lado do pai. Não sei se sabe, mas Heathcliff casou-se com a irmã do Sr. Linton. Reparei que o Morro dos Ventos Uivantes tinha o nome Earnshaw gravado na porta de entrada. Trata-se de uma família com tradições? Uma família muito antiga. Harrington é o seu último descendente, tal como a Sra. Cat é a de nossa família, ou seja, os Linton. O senhor esteve no Morro dos Ventos Uivantes, não é verdade? Perdoe-me a pergunta, mas eu gostaria de saber notícias dela. Da Sra. Heathcliff? Achei-a bastante e extremamente bonita, porém, pareceu-me que não é feliz. Pudera, não admira. E o que achou do patrão? Um sujeito áspero. Ele é sempre assim, Sra. Dean? Áspero como os dentes de uma serra e duro como pedra. Quanto menos se der com ele, melhor. Deve ter passado por maus bocados na vida, para ser assim tão azedo. Conhece a história dele? Claro que conheço, meu senhor. Sei tudo sobre a vida dele, exceto, claro, onde nasceu, quem são os seus pais e a forma como inicialmente enriqueceu. E no fim o pobre Harrington é que foi escorraçado como um cão vadio. Esse infeliz é o único que, nas redondezas, ainda não sabe como foi enganado. Sabe, senhora Dean, seria um grande favor se me contasse algo mais sobre os seus vizinhos. Acho que não conseguirei dormir descansado enquanto não me contar o resto da história. Por isso, sente-se e comece a sua narrativa. Com certeza, meu senhor.
Deixe-me ir só buscar a minha costura e ficarei aqui o tempo que quiser. Mas vejo que o senhor está resfriado. Ainda agora teve um arrepio, e de certo desejará um caldinho quente para reconfortá-lo. A prestimosa mulher afastou-se em alvoroço, e eu me pus de cócoras, em frente à lareira. Senti a cabeça quente e o resto do corpo tremia de frio. Além disso, estava demasiado excitado e com a cabeça sobrecarregada pelos nervos e pelas fantasias. Tal fato provocava em mim uma sensação, não de desconforto, mas de medo, que ainda sinto, pelas graves consequências dos incidentes de ontem e de hoje. Ela voltou, atarefadíssima, trazendo numa mão uma tigela fumigante e na outra a cesta da costura. Depois de colocar a tigela junto ao fogão, sentou-se, satisfeita por eu me mostrar tão sociável. Antes de eu vir para cá trabalhar, começou, sem mais delongas. Já passava muito tempo no Morro dos Ventos Uivantes. A minha mãe tinha sido ama de leite do Sr. Hindley Earnshaw, pai de Harrington, e eu já estava habituada a brincar com as crianças. Além disso, dava recados, ajudava nas lavouras e andava sempre pela propriedade, pronta para o que fosse preciso. Numa linda manhã de verão, estávamos então no início das colheitas, e o Sr. Earnshaw, o antigo patrão, desceu as escadas vestido como se fosse viajar. Depois de dar instruções ao Joseph, voltou-se para Master Hindley, para a Sra. Cat e para mim. Sim, porque eu estava na sala comendo mingau com eles, e disse, dirigindo-se ao filho: Meu filho, parto hoje para Liverpool. Queres que traga alguma coisa? Escolhe o que quiseres. Tenha de ser uma coisa pequena, pois vou fazer o caminho a pé e 60 milhas para cada lado é uma grande estirada. Hindley pediu uma rabeca. Depois foi a vez da senhorita Cat pedir o seu brinquedo. Embora ainda não tivesse 6 anos, já conseguia montar qualquer cavalo, pelo que escolheu um chicote. O Sr. Earnshaw não se esqueceu de mim. Era um bom homem, se bem que às vezes um pouco severo. Prometeu-me uma cesta de maçãs e peras e depois despediu-se das crianças com um beijo. Os 3 dias em que esteve ausente pareceram-nos uma eternidade. A senhorita Cat, por exemplo, não parava de perguntar quando é que ele regressaria. A senhora Earnshaw esperava-o para jantar na noite do 3º dia, mas, como era tarde, resolveu atrasar o jantar. Não havia sinais de seu regresso e até as crianças se cansaram de correr para a cancela para ver se o avistavam. Entretanto, escureceu. A mãe mandou-os para a cama, mas eles pediram com tanta ansiedade que ela os deixou ficar um pouco mais. Então, por volta das 11 horas, alguém abriu o ferrolho devagarinho e o patrão entrou. Deixou-se cair pesadamente numa cadeira, a rir e a lamentar a sua sorte, e pediu a todos que se afastassem, pois estava morto de cansaço. Por nada deste mundo seria capaz de voltar a empreender semelhante caminhada. Ainda por cima, para mal dos meus pecados, disse abrindo o enorme casacão que trazia debaixo do braço embrulhado como uma trouxa. Vê só isto, mulher. Nunca me senti tão derreado. Porém, só pode ser uma dádiva do Senhor, apesar de ser negro como filho do diabo. Acercamo-nos todos e foi então que, espreitando por cima da cabeça da senhorita Cat, deparei com um menino sujo, andrajoso e maltrapilho, de cabelo escuro e com idade suficiente para andar e falar. Pelo aspecto, parecia mais velho do que Catherine. No entanto, quando se pôs de pé, ficou parado, olhando em toda a volta, repetindo vezes sem conta uma ladainha que ninguém entendia. Fiquei assustada, e a senhora Earnshaw propôs-se mesmo a expulsá-lo. Furibunda, perguntou ao marido por que decidira trazer para casa aquele ciganinho, tendo eles os seus próprios filhos para alimentar e educar. Devia ter enlouquecido. O patrão tentou explicar o que acontecera, mas, como estava morto de cansaço, tudo o que conseguia entender durante a bronca da senhora resumia-se a uma história em que se falava de tê-lo encontrado faminto e sem abrigo, vagueando pelas ruas de Liverpool, sem cuidado dele e tentando encontrar quem o reclamasse. Porém, como ninguém sabia a quem pertencia e o tempo e o dinheiro escasseando, achou preferível trazê-lo para casa, pois não desejava devolvê-lo à situação em que o encontrara. Bom, a senhora acabou se acalmando por entre protestos. Em seguida, o Sr. Earnshaw pediu-me que desse banho no garoto, o vestisse com roupas limpas e o deitasse junto dos filhos. Hindley e Cat limitaram-se a olhar e a escutar durante a discussão. Depois começaram a remexer nos bolsos do pai à procura dos presentes. Hindley tinha na altura 14 anos, porém, quando encontrou os cacos daquilo que restava da rabeca,
desatou numa tremenda choradeira. Cat, ao saber que o pai tinha perdido o chicote durante o salvamento de um estranho, patenteou todo o seu desprezo, fazendo caretas e cuspindo sobre aquela coisa estúpida, tendo recebido como paga pelo seu comportamento uma forte bofetada do pai. Ambos se recusaram terminantemente a partilhar a cama e até mesmo o quarto com o recém-chegado, e o melhor que pude fazer foi colocá-lo no patamar das escadas, rezando para que partisse na manhã seguinte. Por mero acaso, ou porque ouvira sua voz, o garoto colocou-se na porta do quarto do Sr. Arshall, tendo sido imediatamente descoberto. O patrão quis logo saber a verdade, e fui obrigado a confessar tudo. Como recompensa pela minha covardia e insensibilidade, mandou-me embora. Esta foi, por assim dizer, a apresentação de Radcliffe à família. Quando regressei, uns dias mais tarde, pois não considerei a minha expulsão definitiva, soube o que tinham batizado com o nome de Radcliffe, que era o nome de um filho deles que morrera, e desde então tem sido este seu nome e seu sobrenome. A senhorita Cat e ele tornaram-se grandes amigos. Hindley, no entanto, detestava-o, e para ser sincera, eu também. Por isso arreliávamos e troçávamos dele a toda hora, dado que nem eu conseguia avaliar a enorme injustiça que cometia, nem a própria patroa se preocupava em defendê-lo. Parecia uma criança sombria e demasiado passiva, um tanto arisca, devido aos maus tratos sofridos. Era capaz de aguentar as surras de Hindley sem pestanejar e sem verter uma única lágrima, e os meus beliscões apenas o faziam dizer ai e abrir muito os olhos como se tivesse se machucado por acidente e ninguém fosse culpado. Essa situação enfureceu o velho Arshall. Quando descobriu que o filho batia no pobre órfão, como ele lhe chamavam, o Sr. Arshall devolvera um estranho afeto pelo garoto, a ponto de acreditar em tudo o que ele dizia. Falava pouco, mas dizia sempre a verdade, e mimava-o mais do que a Cat, que na altura ela era demasiado rebelde para ser a sua predileta. Por isso, o garoto gerou desde o início um mau ambiente dentro de casa. Na altura da morte do Sr. Arshall, 2 anos mais tarde, Hindley já estava habituado a encarar o pai como um inimigo, do que propriamente um amigo, e por sua vez Radcliffe como usurpador do afeto do seu pai e como tal dos seus privilégios. Assim foi crescendo cada vez mais azedo e revoltado face a tais injustiças. Devo confessar que, durante um tempo, também eu partilhava desses sentimentos, mas quando as crianças adoeceram com sarampo e foi preciso que eu tratasse deles como mulher adulta, mudei logo de ideia. Radcliffe encontrava-se gravemente doente e, na pior fase da doença, queria sempre que eu ficasse ao seu lado. Penso que se sentia grato pelos meus cuidados e não tinha discernimento suficiente para ver que eu o tratava por mera obrigação. No entanto, devo confessá-lo, foi a criança mais dócil que tratei. A diferença entre ele e os outros obrigou-me a ser mais imparcial. Cat e o irmão aborreciam-me constantemente, mas ele se portava como um cordeirinho, manso. Porém, era a sua fibra e não a sua brandura que o transformava num homem doente. Quando se restabeleceu, o médico atribuiu a cura em parte à minha intervenção, tendo elogiado meu zelo e dedicação. Senti-me orgulhosa do meu trabalho e mais compreensiva relativamente à pessoa que me tinha feito merecer tal elogio. Hindley perdia, assim, o seu último aliado, porém, nunca me afeiçoei muito a Radcliffe, e muitas vezes perguntava a mim própria o que teria o patrão visto naquele rapaz intratável, que nunca, se bem me recordo, demonstrara qualquer sinal de gratidão em paga da amizade que lhe era dedicada. Não que Radcliffe fosse insolente para com seu benfeitor, apenas se mostrava insensível. Sabia perfeitamente que detinha uma enorme ascendência sobre o coração do patrão e que lhe bastava abrir a boca para que todos em casa fizessem a sua vontade. Veja-se, por exemplo, isto. Certo dia, o Sr. Arshall comprou 2 potros numa feira regional e ofereceu-os aos 2 rapazes. Radcliffe ficou com o mais bonito, mas quando viu que este cocheava, voltou-se para Hindley e disse: Vamos trocar de cavalos, não gosto do meu. Se não quiseres, vou me queixar ao teu pai das 3 surras que me deste essa semana, e ainda lhe mostro o braço que está todo negro até o ombro. Hindley mostrou-lhe a língua e deu um tabefe na sua orelha. Se eu estivesse no teu lugar, fazia o que digo, insistiu Radcliffe, correndo para o alpendre. Eles estavam no estábulo.
Mais cedo ou mais tarde vais ter de fazê-lo. E se eu me queixar destas pancadas, ainda apanhas dobrado. Para trás, cão! Hindley gritou, ameaçando-o com um dos pesos da balança que servia para pesar batatas e feno. Anda, atreve-te, respondeu Radcliffe parado. Hindley atirou o peso, atingindo Radcliffe no peito. O rapaz caiu, mas levantou-se imediatamente cambaleando, muito pálido e respirando com dificuldade. Se eu não interviesse, teria ido contar tudo ao patrão com vingança, aproveitando-se do seu débil estado físico. Fica com meu cavalo, cigano, disse o jovem Archal. Espero que partas o pescoço. Leva-o e vai para o inferno, maldito intruso. Verás se consegues tirar tudo de meu pai, com graxa e falinhas mansas. O meu pai ainda vai saber quem és tu, filho do diabo. Então espero que ele te faça pagar por todos os teus pecados. Radcliffe tinha ido soltar o potro, transferindo-o para sua baia. Na altura em que Radcliffe passava por detrás dele, Hindley concluiu o seu discurso, dando-lhe um empurrão tão violento que o atirou para debaixo das patas do cavalo. Depois, sem se deter para avaliar as consequências, fugiu o mais depressa que pôde. Fiquei admirada ao ver que Radcliffe se levantou com a maior naturalidade e prosseguiu com seus afazeres, trocando as celas, etc. Depois sentou-se num fardo de palha para refazer-se do choque e voltou para casa. Pedi-lhe que me deixasse explicar o que suas contusões tinham sido provocadas pelo potro. Reparei então que não lhe interessava o tipo de explicação que eu pudesse dar, uma vez que conseguira o seu intento. Na verdade, como quase nunca se queixava dessas agressões, aprendi a olhar para ele como uma pessoa não vingativa. No entanto, enganava-me redondamente, como o senhor verá mais adiante. Capítulo 5. Com o tempo, o Sr. Archal começou a decair a olhos vistos. Ele, que fora sempre uma pessoa ativa e saudável, via agora as forças o abandonarem de súbito. E então, quando se viu preso num canto, junto à lareira, começou a ficar cada vez mais irritável. Tudo o aborrecia, e a mais leve suspeita de perda de autoridade o deixava fora de si. Esse fato era ainda mais notório quando alguém tentava impor-se ou dar ordens a seu favorito. Não admitia que criticassem ou melindrassem o seu menino, na sequência de uma estranha mania que se havia metido na cabeça, segundo a qual, como só ele gostava de Radcliffe, todos os outros o detestavam e queriam lhe fazer mal. Isto foi prejudicial para o rapaz, dado que nós, para não aborrecermos o patrão, alimentávamos todas as suas vontades e caprichos. Perante tamanha bajulação, o garoto teve condições excepcionais para alimentar o seu orgulho e seu mau gênio. Era um mal necessário. Por 2 ou 3 vezes as manifestações de escárnio de Hindley para com Radcliffe, na presença do pai, provocaram a ira deste último. Agarrava na bengala, mas, como não conseguia bater-lhe, tremia de raiva. Finalmente, o nosso vigário, naquela altura tínhamos um pároco que ganhava vida ensinando os filhos de Linton e do Archal e cultivando o seu pedaço de terra, aconselhou que talvez fosse melhor mandar o jovem Hindley para um colégio, fato que mereceu a concordância do Sr. Archal, embora com alguma relutância. Na realidade, dizia: o Hindley é um incapaz e nunca vencerá na vida, nem aqui e nem em qualquer canto do mundo. Eu esperava ansiosa que pudéssemos finalmente atingir a tão desejada paz. Magoava-me que o patrão sofresse pela sua boa ação. Imaginava que a sua índole rabugenta, própria da idade e da doença, proviesse das desavenças familiares. Na realidade, os seus males eram apenas a consequência do seu próprio declínio. Com efeito, poderíamos ter vivido de uma forma pacífica, não fossem 2 pessoas, a senhorita Cat e Joseph, o criado. Acho que o senhor já teve oportunidade de vê-lo ontem. Ele é, e provavelmente continua a ser, o fariseu mais preconceituoso, puritano e inflexível que alguma vez vasculhou a Bíblia em busca de promessas para seu próprio benefício e de pragas para lançar ao próximo.
Foi a sua capacidade de pregar sermões e discursos piedosos que contribuiu para influenciar o Sr. Arshal. Quanto mais fraco este ficava, mais ascendência o outro obtinha. Nada lhe dava mais prazer do que maçar o patrão com as suas teorias sobre a alma, e em particular sobre a educação severa das crianças. Foi ele quem incentivou o patrão a considerar o Hindley como um devasso, e todas as noites desfiava uma longa lista de queixas contra Radcliffe e Catherine, explorando as fraquezas do patrão e acabando por culpar sempre mais a menina. Ela tinha de fato uma maneira de ser bastante diferente das outras crianças e acabava com a nossa paciência muitas vezes ao dia, desde que acordava até se deitar. Nunca tínhamos um momento de sossego, devido ao seu espírito travesso. Andava sempre esfuziante de alegria e falava como um papagaio, cantando, rindo ou perturbando quem não participasse das suas brincadeiras. Era uma menina bravia e arisca, porém tinha os olhos mais lindos e o sorriso mais doce e o pezinho mais ligeiro das redondezas. E para ser sincera, creio que ela não o fazia por mal. Quando nos fazia chorar de raiva com as suas diabruras, não saía de junto de nós, pois, consolando-nos, consolava-se também a si própria. Cat adorava Radcliffe. O maior castigo que podiam dar a ela era separá-la de Radcliffe. No entanto, por causa dele, recebia mais repreensões do que qualquer um de nós. Nos jogos que queria sempre ser a dona da casa, gostava de mandar e de castigar os companheiros. Várias vezes tentou transformar-me em alvo do seu mau gênio, mas eu, como não aceitava me sujeitar às suas ordens e agressões, chamava frequentemente sua atenção. Acontece que o Sr. Arshal não compreendia as brincadeiras das crianças. A sua educação fora sempre rígida e severa, e Catherine, por seu lado, não entendia por que é que o pai, com a idade, estava mais rabugento e menos tolerante. As broncas do doente despertavam nela um prazer especial em provocar a sua cólera. Nada lhe dava mais alegria do que nos ver todos ralhando ao mesmo tempo e ela nos desafiando com seu olhar altivo e descarado, e a resposta sempre na ponta da língua. Adorava ridicularizar os sermões do Joseph. A mim atormentava constantemente a paciência. Quanto ao pai, fazia aquilo que ele mais detestava, ou seja, demonstrava como a sua pretensa insolência, que ele considerava real, tinha mais poder sobre Radcliffe do que a bondade dele. Isto é, mostrava que o rapaz fazia todas as suas vontades, enquanto os desejos do dono da casa só eram satisfeitos quando Radcliffe bem entendia. Às vezes, depois de se portar terrivelmente mal durante o dia inteiro, vinha procurar o conforto e o afeto do pai à noitinha e fazer as pazes. Não, Cat, dizia o meu antigo patrão, eu não posso gostar de ti. És pior do que o teu irmão. Vai, filha, reza as tuas orações e pede perdão a Deus. Às vezes pergunto a mim mesmo se valeu a pena ter te criado. A princípio a menina chorava. Depois, ao ver que o pai a rejeitava constantemente, tornou-se bastante insensível, rindo sempre que eu lhe dizia para pedir desculpas e mostrar-se arrependida das suas asneiras. Por fim chegou o dia em que os males do Sr. Arshal terminaram na terra. Morreu tranquilamente numa noite de outubro, sentado no seu cadeirão junto à lareira. Nessa noite, o vento soprava com violência, ecoando na chaminé. Parecia uma noite agreste e tempestuosa, mas não fazia frio. Estávamos todos reunidos na sala. Eu costurava num canto afastada da lareira, e Joseph lia a Bíblia encostado à mesa, pois era tradição os criados sentarem-se com os patrões findo o serviço. A senhorita Cat estivera doente e, como tal, estava sossegadinha com a cabeça encostada nos joelhos do pai. Radcliffe estava deitado no chão, com a cabeça deitado no colo da menina. Recordo-me de que, antes de adormecer, o patrão tinha acariciado seu lindo cabelo. Gostava de vê-lo assim, sossegada, e dito: por que será que não pode ser sempre assim, boazinha, Cat? Ela olhou para o pai e respondeu rindo: e por que será que o pai não pode ser sempre assim bonzinho? Mas logo que viu que o pai se mostrava novamente aborrecido,
Beijou-lhe a mão, prometendo que ia cantar uma canção para ele adormecer. Começou então a cantar muito baixinho, até que a mão dele caiu e a cabeça tombou para a frente. Pedi-lhe para parar e não se mexer, mas não acordá-lo. Ficamos ali quietos como ratos, durante meia hora. De fato, poderíamos ter ali ficado tempo suficiente, infinitos, se não fosse Joseph, terminando o seu capítulo, ter levantado e dito que era preciso acordar o patrão para suas orações. Aproximou-se dele, chamou-o e bateu no seu ombro. Mas como não obteve resposta, pegou na vela e iluminou-o. Viu logo que algo de grave se passava. Assim que Joseph baixou a luz, peguei as crianças por um braço e pedi em voz baixa que subissem devagarinho e rezassem sozinhas, pois o pai tinha o que fazer naquela noite. Primeiro o pai tem de me dar boa noite, disse Catherine, abraçando-o antes que pudéssemos detê-la. Coitadinha, logo que se percebeu da triste situação, gritou: "Oh, Radcliffe, ele morreu, está morto!" Desataram os dois a chorar convulsivamente. Também eu comecei a chorar, amargurada e triste. Porém, Joseph apressou-se em perguntar por que motivo estávamos todos naquele berreiro, por uma santa alma que já estava no céu. Mandou-me pegar o casaco e ir buscar o médico e o padre em Gimmerton. Confesso que não entendi qual a utilidade de ambos naquela situação. No entanto, lá fui, enfrentando a tempestade, e voltei com o médico, o padre. Esse só podia vir pela manhã. Deixei Joseph dando as explicações e corri para o quarto das crianças. A porta estava aberta, vi que ainda não tinham deitado, embora já passasse da meia-noite. Contudo, estavam mais calmos e não necessitaram do meu consolo. Aquelas pobres almas confortavam-se uma a outra com melhores palavras e pensamentos do que eu alguma vez poderia empregar. Nenhum padre conseguiria, naquele momento, descrever o céu de uma forma tão bela como eles o descreviam. Por isso, fiquei junto deles, escutando com lágrimas as suas palavras, e não pude deixar de desejar que todos nós, um dia, nos encontrássemos nesse lugar maravilhoso.